Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Gostaria aqui de cumprimentar a todos, dizer que sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa igreja. A igreja é cada um de nós, mas que todos se sintam abraçados pelo nosso Senhor Jesus e que possamos daqui sair hoje diferente de como chegamos. Então, gostaria aqui de cumprimentar toda a igreja, ao pregador, o pastor Sandro Salles, ao Ministério IME da sede e a todos os visitantes. E, claro, aqui nesse momento, também gostaria de estar agradecendo a Deus por podermos estar aqui todos reunidos para comemorar o 12º aniversário da nossa igreja IME aqui na Serrota. A gente sabe que já foram muitas lutas, mas muitas conquistas. Foram travadas muitas guerras e Deus nos deu grandes vitórias, E gostaria aqui de agradecer também aos nossos dirigentes, o presbítero dos santos, a diaconisa Elisângela e o diácono Alexandre. Eles que enfrentam esse mar d'água todas as semanas para vir até aqui onde nós estamos, para nos fortalecer, para nos edificar em Cristo. Então, somos muito gratos a Deus pela vida deles, pelo trabalho que eles têm feito aqui na nossa comunidade, que muitos diziam que seriam por pouco tempo, mas que eles estão se mantendo aqui e a gente pode ver que a obra está sendo edificada porque está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui, nos apoiando, nos orientando, nos edificando a cada dia. As orações de vocês com certeza fazem toda a diferença na vida de cada um de nós que somos aqui membros da Igreja IME de Serrota dos Carneiros. E para dar continuidade, para realmente começar a nossa festa em homenagem ao nosso 12º aniversário, gostaria aqui de chamar o nosso casal de dirigentes, o presbítero dos santos e a irmã Elisângela, que é, como bem diz, o nosso tema do nosso culto de hoje, em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra. E grande obra é essa que Deus está fazendo aqui na Igreja IME e na vida dos nossos dirigentes. Então, por favor. Amém. Sem a colaboração desse povo aqui, a gente não faria nada, Primeiramente, a do Senhor e depois elas, que os homens não se sintam ofendidos, viu? Da Igreja IME aqui de Serrota, mas as mulheres têm se destacado e eu tenho só a agradecer pela vida delas. Não posso nem falar o nome de todas, porque se eu for falar, eu corro o risco de esquecer o nome de alguma. Mas é umas mulheres que quando a gente vai fazer qualquer coisa aqui na Serrota, seja Dia das Mães, Dia dos Pais, qualquer comemoração, se colocar no grupo, todas abraçam a causa. Por isso é que a gente fica grato por isso. Então, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e agradecer a Deus, em primeiro lugar, o Espírito Santo pela sua presença, porque sem Ele nada podemos fazer. Se não fosse Ele, não estaríamos nessa noite aqui. Já até comentei ali com algumas diaconisas que a gente vai dar muito testemunho, minhas irmãs? Daqui até o final desse ano, a gente vai dar muitos testemunhos, como foi difícil chegar nessa noite aqui. Mas para a honra e a glória daquele Senhor, do Pai que está no céu, estamos na noite desse dia aqui feliz, porque estamos numa grande obra, de maneira que não podemos nos distrair para nada. Não podemos nos distrair com vozes, com perseguições, vai ter levantes, vai ter tudo que você possa imaginar, mas eu não posso me distrair. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. A gente vai ler aqui 3 versículos, vou ler do primeiro versículo até o versículo 3. Neemias, capítulo 6. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Agradecer também nosso casal de pastores
presidente, pastor Paulo, pastora Silene, que tem sido um baluarte também na nossa vida, pastor Sandro. Pastor Sandro, lembro que falei com você no dia 19 de janeiro desse ano. Eu disse, você vai nascer, eu só não sabia que era hoje, né? Mas o Senhor proveu. Neemias capítulo de número 6, vamos ler aqui do versículo 1 para vocês entenderem melhor. Amém? Sucedeu mais que, ouvindo Sabalate, Tobias e Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentaram me fazer o mal. Escute isso, porém tentavam lhe fazer o mal. Para você ver como você não está isento, ainda que esteja com a mão no arado, aleluia. Ah, Senhor, Tu é forte. Porém tentavam me fazer o mal. Mas a resposta de Neemias foi essa que caiu por terra todo inteiro do inimigo, porque ele respondeu aqui no versículo 3, somente a parte A, amém? Enviei-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, aleluia. Que você nessa noite tome posse dessa palavra, que o Senhor venha falar no teu coração nessa noite, que nada desta terra, nada deste século, nada deste tempo venha fazer eu e você parar na obra do Senhor, ainda que enviem mensageiros, ainda que enviem todo tipo de mensagem, mas que você possa dizer: eu não poderei ir porque estou ocupada fazendo a obra do Senhor, amém? Já quero agradecer a minha oportunidade aqui e sintam-se bem-vindos e abraçados em nome de Jesus. Aleluia. Estamos na paz do Senhor, amém? Continue de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas para mim chegar até hoje aqui, houve tanto dificuldade, aleluia, e eu creio que não foi diferente. Eu não sei como foi o seu dia, a sua semana, eu não sei como você chegou até aqui, mas o Senhor sabe, aleluia. E eu queria que você abrisse sua boca e administrasse uma palavra profética para você essa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos para cima, que nós vamos orar. Levanta a sua mão para cima. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo de Deus fale contigo essa noite, aleluia. E que você abrisse sua boca e falasse assim, ó: vitória a Deus dará a mim, eu sei. É hoje, não é amanhã não. Vitória a Deus só dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Você aprendeu? Agora declare com força: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Pai querido, amado e eterno Deus, te coloco na tua presença essa noite, meu Pai. Senhor, te coloco cada um que entrou por essas portas, Senhor da glória. Que o Senhor venha, meu Pai, falar no coração de cada um, meu Deus. Eles estão aqui, Senhor, porque eu creio, meu Pai, não foi por apenas um convite, meu Deus, mas foi porque o Senhor marcou encontro com cada um deles essa noite, meu Pai. E se eles vieram, Senhor, buscar algo de Ti, meu Pai, eles vão encontrar, meu Deus. Se eles vierem hoje, meu Pai, atrás de uma resposta Tua, Senhor, eles vão receber, meu Pai, porque estão crendo na Tua promessa, estão crendo num Deus bom
bom e maravilhoso, no Deus que provém, Senhor, Pai. Toma, Senhor, um grupo de louvores que vai te louvar essa noite, meu Pai. Cada louvor chega, meu Pai, suave, Senhor, nas tuas narinas, meu Pai, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória e de louvor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? A gente pode dar uma linda salva de palmas para a nossa congregação, porque está completando o ano, né? São 12 anos, não é 12 dias. E aqui tem choro, tem lágrima, tem perseverança, tem homens e mulheres que acreditam. Eu estava meditando enquanto ele estava vindo para cá. Nosso pastor Paulo, ele é perseverante. Ele não apenas almeja a salvação da sua família, mas também dessa comunidade. Ele quer ver crianças, jovens, realmente reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Se nós estamos aqui nesta noite para comemorar esses 12 anos, é porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido fiel, e é por isso que nós temos que dar graças, louvores, adoração, amém? Glória a Deus. Vamos convidá-lo para estar presente no meio dessa festa, porque Ele é o nosso convidado especial, e a sua palavra nos ensina: onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Que Ele venha se sentir adorado, exaltado, glorificado neste lugar, e encontre corações adoradores. Encontre adoração em mim, em você, em nós. Aleluia. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos declarar, igreja. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar, vou me entregar totalmente. O teu toque, o teu toque
Abre os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a nossa herança. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Continue de pé adorando e glorificando só a Ele. Amém? Louve esse louvor. Só quem quer morar no céu. Eu quero. Você também quer? Então louve esse louvor com todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais.
tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. nunca mais. Não
Como diz o pastor, é forte, igreja. É forte, né, pastor? Né, pastor? Pronto. E para dar continuidade, gostaria de convidar que o presbítero Eliseu para estar orando pelas ofertas e já chamo o Ministério de Mulheres Flor Gloriosa para estarmos louvando, continuando a louvar ao Senhor. Amém. O sal da igreja na paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria estarmos aqui cultuando ao Senhor, comemorando essa data, né? Mas mais do que isso, vim até pensando ali no caminho, quando a gente vinha se deslocando para cá, quanto o trabalho tem sido feito aqui nessa comunidade, né? Mas o melhor é que vida se renda ao Senhor. E durante todo esse mês, ou mais de um mês, que a igreja IME, sede e todas as congregações oravam por esse motivo, era para que vida estivesse aqui. Que coisa maravilhosa esse lugar está. Nos sentimos honrados, e principalmente de o Senhor, de poder, você que se deslocou até aqui para estar junto conosco, cultuando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor. E foi me dada aqui a oportunidade de orar pelos dízimos e ofertas, foi isso? Amém? Você está aí na sua cadeira, você trouxe a sua oferta, o que não trouxe, se você puder já apresentar a Deus, e aquele que não trouxe também, iremos orar para que o Senhor abençoe, amém? Santo Deus e eterno Pai, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos por essa festa maravilhosa que nós aqui celebramos em prol do teu nome, para que o teu nome, tão somente o teu nome, seja glorificado e seja exaltado. E nesse espaço de tempo, Deus, nos separamos esse momento para apresentarmos ao Senhor todos aqueles que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, para que a tua obra possa ter mantimento. E que o Senhor possa ir, Deus, como abençoando a vida de cada um, Deus, o celeiro de cada um, e também abençoando aqueles que não puderam trazer, mas que trouxeram o seu coração para te adorar. De igual modo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um que se encontra aqui nesse lugar, nessa noite, com o propósito de adorar o Senhor, quer que seja com o seu dízimo, com a sua oferta, ou simplesmente com o seu coração para adorá-lo e engrandecer o teu nome. Recebe toda a adoração nessa noite. É o que eu te peço, Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ah, Senhor, como Deus é forte. A igreja está tão bonita. Irmã Valdene, o que você faz aí, minha filha? Vem pra cá, Anjo. Você pensava que eu não ia lhe ver no meio da multidão? Eu quero agradecer cada um de coração, viu? É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui nessa noite. É como o presbítero acabou de dizer, que hoje é noite de salvação. Que todo esse esforço, que toda a oração que foi feita, que o Senhor venha responder, que vidas venham se render nessa noite ao Senhor, amém? E o nosso tema é: estamos numa grande obra, de maneira que não podemos parar, muito embora muitas das vezes o nosso adversário queira nos tentar parar, coloca desânimo, ele inventa, seja o que for, mas o Senhor tem levantado um povo forte. Você é um povo forte, você é um povo forte. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta
servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Se Deus é, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar, pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Quem te persegue vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus, porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete ele cumpre, não vai falhar. E a porta que Deus abre, Deus não pode fechar. se te perseguem vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque ele dá o escape. Ele dá o escape, aleluia. Ele é o Deus de ontem, hoje, eternamente, aleluia. A recompensa é a Maior é coroa aquele de que está comigo e com você vitória. do que aquele que está no mundo, aleluia. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que Deus abre, Homem não pode fechar. se te perseguem vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que ele abre, Homem não pode fechar. Oh, aleluia. Glória a você Deus. pode aplaudir a ele nessa noite, porque ele está na casa, aleluia. Eita Jesus, é assim, Deus não nos abandona em momento nenhum, né, irmãos? Ele está conosco e em todos os momentos que a gente se entrega a Ele, nós sempre somos amparados. E gostaria de convidar aqui as mulheres do Ministério de Louvor da sede, Mulheres Semeando Vida, para estarem louvando ao nosso Senhor Jesus.
Paz e graça, igreja. É honra estar aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. E vamos continuar adorando esse Deus, porque Ele é digno de glória, é digno de ser exaltado, de ser adorado. Amém? Vamos louvar este louvor, prestar atenção na letra. E quem quiser louvar em pé, porque o Senhor é digno da gente ficar em pé. Amém? Aleluia, Jesus. Pegou? Sim, olha aí. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Aleluia. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Aleluia, Jesus. Não se deixe, não se renda, porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó prostrou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que tornarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. Escute. Aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Oh, Jesus. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como falas, tua louca mulher, tu falas
aleluia. Aqui agradeço a nossa oportunidade, em nome de Jesus. Quase não saía, mas saiu. Que Deus faz. E agora, né, chegou a hora que é aquela hora que nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar para cada um de nós. Eu sei que os louvores falam com a gente também, né? A gente é tocado através dos louvores, mas gostaria agora de convidar o nosso pregador da noite, o pastor Sandro Salles, para estar aqui ministrando a palavra, e chamo o diácono Maurício para estar orando pela vida do pastor. Louvado seja Deus. Só os irmãos na paz do Senhor. Amém. Convido os amados a ficar de pé para a gente fazer a oração. Amém. Feche os seus olhos, irmãos, e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos, meu Pai, por esses anos que o Senhor tem dado a esse ministério. Que toda honra e toda glória, Deus, seja dado a Ti, meu Pai, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos concebido vitória em meio a tantas lutas, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, a gente te entrega em Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que aqui está, e a vida do pastor Sandro também, que o Senhor venha usar, meu Deus, como canal de bênção, que ele não venha falar dele mesmo, mas que ele venha falar do Senhor, e pessoas que estão aqui, ó Deus, possam ser abençoadas por essa palavra, porque sabemos nós, Deus, que a Tua palavra, ó Deus, é importante para as nossas vidas, e queremos ouvir ela, queremos ser abençoados por ela. Usa, Deus, o pastor Sandro de forma tremenda, de forma grandiosa nessa noite, e que a Tua igreja, ó Pai, possa estar com os ouvidos atentos, possa estar, meu Pai, com a mente aberta para ouvir a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, eu te peço, amém. Bendito seja Deus. Glorificado seja Deus. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Alegria, satisfação estar com todos vocês aqui na localidade de Serrota. E a última vez que estive aqui, como me relembrou nosso querido pastor Paulo, foi em 2021, novembro de 2021. Que mente é essa, hein? E só temos a glorificar a Deus em poder retornar aqui, e desta vez com a oportunidade ímpar de poder ministrar a palavra de Deus na festividade do 12º ano do ministério, tá? Parabenizo a toda a igreja, a presidência do ministério, a todos os envolvidos, direto e indiretamente. Que o Senhor recompense, continue trazendo bênçãos inauditas e bendizendo ricas e copiosas bênçãos sobre vós, amém? Eu quero fazer uso de 2 textos sagrados no livro de Neemias. Primeiro, eu quero que você abra, por favor, Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3 e, posteriormente, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, agradecer ao nosso pastor Paulo pelo convite facultado. Deus abençoe o presbítero dos santos, missionária Elis, vou chamar só assim, Elisângela fica longo demais, chamar de Elis. Deus abençoe nosso pastor Jonas, sua esposa. Feliz, irmãos, tá? Feliz. Todavia que eu venho, pastora Silene, todavia que eu venho em Vajota, para mim é uma
enorme alegria. A primeira vez para mim pisar na cidade de Vajota foi uma luta, meu Deus do céu. Mas o Senhor nos deu graça e de lá para cá veio esse bom contato, esse carinho maravilhoso. E assim como os demais enfrentaram adversidades durante essa semana da festividade, não foi diferente com a nossa pessoa, mas em tudo o Senhor nos deu graça, amém? Neemias capítulo de número 1, versículos de número 1 a 3. Quem encontrou, por favor, confirme dizendo amém. Diz assim um texto sagrado: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o restante que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Capítulo de número 6, versículo de número 3, diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Você diz amém? Tome seu assento, por favor. Queridos, livro de Neemias, um dos livros mais espetaculares dos escritos veterotestamentários. Neemias, se fosse dar para ele um título, eu colocaria como aquele que investe nas coisas perdidas. Neemias é um homem que olha para a situação que está acontecendo em Jerusalém e o seu coração arde de uma forma muito plausível acerca da obra de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, que é a chave para todos os demais capítulos que lhes vão suceder, nós passamos a contemplar que no ano 20º veio seu irmão por nome de Anani, e ele vai dizer aonde ele estava. Ele estava na fortaleza de Suzã, estava no local belo, local gracioso, local maravilhoso, um local de destaque, possamos dizer assim. Só que quando seu irmão chega, a pergunta de Neemias é justamente sobre como estava os que escaparam do cativeiro, acerca de Jerusalém e acerca dos que suportaram o cativeiro. Perceba que estando ele na fortaleza de Suzã, ele poderia chamar os seus irmãos e dizer: olha só o local aonde eu estou resguardado, olha só o local aonde eu estou estruturado, olha só o meu guarda-roupa, as minhas vestimentas. Eu sou o homem que
abaixo do rei, eu tenho uma intimidade, eu tenho uma aproximação muito grande com ele. Ele poderia se utilizar dessas palavras, querendo trazer sobre ele benefícios, honrarias, visibilidade, status. Porém, não é isso que Neemias faz. O que Neemias faz, a primeira coisa é: como estão os judeus que escaparam? Perceba que a visibilidade de Neemias não é em se mostrar exteriormente falando, mas revelar o que estava dentro do seu coração. Esse é o objetivo de Neemias. Isso é o que está no coração de Neemias. E aqui ele nos traz uma lição muito interessante, porque obra ela não é feita só com cabeça, obra não é feita só com mãos, e obra não é feita só com os pés. Se a obra for feita só com a cabeça, a pessoa vai se tornar um racionalista, vai se tornar talvez uma pessoa crítica. Obra também não é feita só com as mãos, fazer e não saber a qualidade do fruto que está fazendo. Obra não é feita só com os pés, porque de nada adianta eu caminhar sem saber qual é o destino que eu quero conduzir as pessoas que eu estou andando. Obra é feita com o coração, e não com cabeça, mãos e pés. Antes de raciocinar, antes de fazer e antes de caminhar, o coração tem que estar em primeiro lugar. E sabe o que é que ele nos revela aqui? Que o seu irmão vai chegar e vai lhe dizer: as portas foram queimadas a fogo. Neemias automaticamente olha e entende uma coisa: de nada adianta querer eu me preocupar com uma coisa que já está perdida. De nada adianta eu querer me preocupar com uma coisa que não tem mais valor algum, porque já acabou-se. Então, melhor do que cuidar de portas é saber como estão pessoas. O reino não é sobre coisas materiais, mas sobre pessoas que entrarão em ambientes espirituais. O reino não é sobre uma caminhada de visibilidade, mas o quanto o meu coração revela dentro da minha caminhada. Isso é o reino de Deus. Em meio a essa caminhada, ele vai perguntar em ordem. Primeiro, os judeus que escaparam. E nós podemos traduzir aqui em uma interpretação espiritual. Existem 3 formas de interpretar a Bíblia Sagrada, e uma delas é de forma espiritual. E quem poderiam ser espiritualmente falando? Aqueles que escaparam. Esses aqui podem ser os novos convertidos, aqueles que o adversário lutou, investiu, procurou, tentou tragar de todas as formas, mas a mão poderosa do nosso Deus foi lá, guardou, protegeu, livrou e não permitiu com que o nosso adversário viesse a tentar alguma coisa contra a vida deles. Segundo, ele vai falar acerca dos que restaram do cativeiro. E quem eram esses que restaram do cativeiro? Eram aqueles mais antigos, eram os mais velhos, aqueles que já estavam há mais tempo na obra, aqueles que passavam por lutas, aqueles que passavam por adversidades, aqueles que passavam por momentos de aflição. É por eles que Neemias está perguntando. E em terceiro, ele vai fazer uma pergunta geral: como está Jerusalém? É geral. Como está todos? E quando ele vai falar isso, ele começa a descrever: ora, Jerusalém está em estado de miséria. Só que ele vai dizer que, versículo de número 4:
Ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. 6 palavras que Neemias vai falar aqui, mas que não convém ao caso hoje. Outra vez a gente volta para explorar essas palavras aqui. Mas dentre delas aqui, existe 2 que eu faço questão de ressaltar nessa noite. Número 1, assentei-me. Porque no momento em que ele ouve as palavras, ele não está de pé para agir, mas ele se senta para pensar: o que é que eu vou fazer? Qual estratégia eu preciso ter para poder fazer, para agir, atuar nesta área que tanto está necessitando a obra de Deus? E melhor do que estar de pé para fazer é estar sentado para poder pensar. Porque se alguém não para pensar e automaticamente apenas se levanta, será alguém que possa ter uma grande problemática com o levantar sem antes ter o preparo do pensar, sem antes fazer. É isso que Neemias faz: sentar, parar, arquitetar estratégias. Como que eu vou fazer? Ele vai gerar planos. Aí a segunda coisa que ele vai dizer: então eu chorei. Porque existem certos tipos de obras que não adianta eu ter conhecimento. Existe certo tipo de situações que não adianta eu ser expert, não adianta eu ser experiente, eu preciso ter lágrima. E obras, ela não é feita com impulso. Primeiro, se senta para planejar. Segundo, é necessário ter lágrimas da igreja. É Deus dizendo: para poder haver uma expansão, para poder haver uma agregação maior, para haver uma expansão melhor, é necessário lágrimas da minha igreja. E o que Deus está precisando nos dias atuais é de uma igreja que ainda derrame lágrimas, é de uma igreja que ainda use seu lenço, é de uma igreja que ainda sinta a sensibilidade do Espírito Santo, é de uma igreja que ainda se comova, que sinta para si próprio as necessidades dos próximos, para que ele possa executar aquilo que lhe apraz. Depois disso, quando ele se apresenta diante do rei, o rei olha para ele e vê que ele está desanimado para reconstruir. Depois de revelar para o rei os seus indícios, ele se anima para poder construir. Primeiro, ele está triste quando se apresenta ao rei. Depois, ele se alegra com a palavra que o rei dá a ele. Vou repetir mais uma vez. Primeiro, ele está triste antes de falar com o rei. Depois que fala com o rei, ele está animoso para reconstruir depois que fala com o rei. Por quê? Simples, porque só o rei tem a palavra certa que vai nos dar a motivação para reconstruir aquilo que o povo está precisando. Depois que o rei fala, ele cria ânimo para poder ir e reconstruir os muros da cidade. Só que não é simples, não é comum e não é fácil. Ele vai ter obstáculos, ele vai ter adversidades, vai ter muitas problemáticas. E eu quero trazer uma breve mensagem debaixo do tema: os 5 pilares da reconstrução de Neemias. Os 5 pilares da reconstrução de Neemias. Primeiro pilar está no versículo de número 2, quando ele recebe o convite dizendo: vem e congreguemo-nos na aldeia. Perceba que o que este homem está fazendo com ele aqui é uma cilada, é uma emboscada.
ele está gerando uma situação para que Neemias venha cair na cilada que ele está preparando. E entenda uma coisa: todavia em que o adversário age para querer tentar parar alguém que está motivado em alguma área, o primeiro objetivo é tirar a direção. Porque se ele conseguir tirar a direção, ele vai conseguir tirar o foco. Se ele consegue tirar o foco, ele consegue tirar o propósito. Se ele consegue tirar o propósito, a pessoa não consegue mais saber o seu rumo. E se não sabe mais qual é o seu rumo, automaticamente ele vai cair em uma cilada. A palavra é boa, é agradável. Vem e congregue-nos conosco na aldeia. Só que Neemias tinha um plano, Neemias tinha um projeto, Neemias tinha um foco, Neemias tinha um objetivo. E esse é o objetivo também do nosso adversário. Qual é? É que nós venhamos perder a nossa direção. Porque se nós perdermos a nossa direção, ele tem a capacidade de matar coisas na nossa vida. Como assim, pastor Sandro? Se nós perdermos a direção, nós perdemos o nosso sonho. Se nós perdermos a direção, corremos o risco de perder a nossa família. Se nós perdermos a direção, podemos perder a nossa vida espiritual. Se nós perdermos a direção, poderemos cair na cilada e podemos perder o projeto. O meu e o teu adversário todos os dias luta para que eu e você venhamos a perder o foco da direção. Ele coloca ciladas, ele coloca artimanhas, ele coloca pratos para tentar nos derrubar. Mas uma coisa é certa: ele coloca pratos para querer tentar nos derrubar, para querer ver a nossa queda. Mas a opção de cair é minha e sua. Mas se nós persistimos em continuar de pé, em perseverar, em ir adiante, em não retroceder, em não olhar para trás, em não ouvir as vozes falsas, em não fazermos a vontade do opositor, nós vamos estar continuando direcionado para aquilo que os céus têm a realizar através de mim e através da sua vida. Quantas pessoas não passaram por aqui durante esses 12 anos e que infelizmente perderam a direção, perderam a estrutura da caminhada. Pessoas que um dia foram peças fundamentais, e onde está hoje em dia? Essa pergunta você responde diretamente para Deus. Entenda uma coisa: o que te motiva a estar de pé na caminhada não é o benefício das coisas, mas são pessoas que continuam vivos contigo lado a lado na caminhada. Porque se você perde a direção, você pode perder muita coisa na tua vida. Eu vou melhorar para você: você só está vivo porque você ainda está na direção e no propósito de Deus. Porque se você não tivesse na direção e não tivesse no propósito de Deus, o adversário já tinha ceifado a sua vida, seu ministério já tinha ido por água abaixo, a sua chamada já tinha se esvaído, a sua família já tinha se acabado, o seu filho talvez estivesse nas drogas, talvez muitas outras coisas você estivesse perdendo, mas pelo fato de você ter escolhido a melhor parte, que foi perseverar e continuar na direção do propósito e da promessa, os céus têm guardado você, têm guardado a tua casa, têm guardado a tua família, têm guardado a tua parentela. Ele já mediu tamanho, largura, profundidade, comprimento, para poder tentar enterrar sonhos e projetos. Mas hoje é a noite que Deus manda dizer: o teu adversário tramou, queimou, fendeu muros, mas Deus está levantando uma geração de reconstrução.
reconstrutores, que vai voltar a investir em projetos que estavam falidos, em projetos que estavam acabados e que na visão humana não tinha mais condições, não tinha mais possibilidade, mas Deus está levantando Neemias hoje para dizer: eu vou investir em você, eu vou investir no teu ministério, eu vou investir na tua vida, eu vou investir na tua chamada, e você vai voltar a andar com os reconstrutores novamente. Segundo pilar que podemos enxergar aqui sobre Neemias, da reconstrução, está no versículo 3, quando ele diz assim, ó: estou fazendo uma grande obra. Perceba que a missão que foi dada é grande, e você, nós precisamos ter a visão da missão que nos foi entregada grande. Nós temos que entender o nível da missão que nos foi dada. Nós não podemos apenas dizer que fomos escolhidos para algo. Nós precisamos ter na nossa mente a dimensão do espaço, a espessura daquilo que Deus tem a realizar através das nossas vidas. Por que eu preciso saber disso, pastor Sandro? Porque se eu não tiver noção do tamanho, do espaço, daquilo que Deus tem me entregado, eu corro o grande risco de parar a missão por causa de coisas pequenas. Vou repetir de novo: eu preciso ter dimensão daquilo que me foi dado, porque se eu não tiver a dimensão daquilo que me foi dado, eu corro o risco de parar na caminhada por causa de coisas pequenas. E que coisas pequenas são essas, pastor Sandro? Calúnias. E que coisas pequenas são essas, pastor Sandro? Adversidades. E que coisas pequenas são essas? Pedradas. E que coisas pequenas são essas? Más influências contra você. Mas como você entende o tamanho da sua chamada e da sua missão, você olha e diz: é café pequeno para o que Deus tem a realizar na minha vida, é coisa pouca para o que Deus ainda vai realizar através da minha vida. Aleluia! E se nós não tivermos a dimensão do tamanho do que Deus tem entregado nas nossas mãos, nós corremos o grande risco de cair no erro de Esaú. Esaú não conseguiu enxergar o tamanho daquilo que estava sobre a vida dele e acabou vendendo aquilo que não era para ter vendido. Tudo porque ele não conseguiu enxergar o tamanho, a expansão daquilo que tinha sido entregue a ele. E quando nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós acabamos vendendo aquilo que é espiritual para poder se abraçar com coisas carnais. Quando eu não tenho a capacidade de enxergar o tamanho do projeto que Deus me entregou, eu acabo trocando a promessa por um prato de pecado. Quando eu não tenho noção daquilo que Deus tem para me entregar, eu acabo trocando a promessa por um prato de cocaína, ou por um litro de bebida, ou por uma carteira de cigarro. É Deus dizendo: é tempo de você começar a enxergar
enxergar o tamanho daquilo que os céus têm preparado e entregado a você. É tempo de parar de querer recuar. Eu quero desistir, mas desistir por quê? Eu quero desistir por causa da luta. Eu quero desistir porque eu não tenho um apoio de esposa. Eu quero desistir porque os meus filhos estão dando problema. Eu quero desistir por causa da enfermidade. Eu quero desistir por causa dos problemas financeiros. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: os céus têm mais a te dar quando você consegue se abraçar com aquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes as pessoas param e dizem: eu não vou mais para a igreja porque eu estou alguns dias sem ir e ninguém foi na minha casa me visitar. Entenda uma coisa: a distância entre a igreja e você é a mesma distância de você em ir para a igreja. O problema é que as pessoas preferem mais criar palavras difíceis do que tentar solucionar aquilo que está enfrentando. É Deus dizendo: vem, porque se tu vier para o propósito, eu dou vitória na tua casa. Vem, abraça a causa, porque se tu abraçar a causa, eu dou vitória na tua saúde. Vem, abraça a causa, porque se você abraçar a causa, Deus vai restaurar aquilo que estava caindo ou indo por água abaixo contra a tua vida. Precisamos enxergar o tamanho daquilo que nos é dado. Terceiro pilar da reconstrução de Neemias está no versículo ainda de número 3. Ele vai dizer: não posso descer. O objetivo aqui do adversário é fazer parar. O propósito do inimigo aqui é trazer a distração, é fazer se distrair com qualquer outra coisa. E se eu cair na distração, eu perco o meu hábito de orar. Se eu cair na distração, eu caio na prática de deixar de ler as Escrituras. Se eu cair na distração, eu paro de ir cultuar a Deus no templo. Se eu caio na distração, eu paro de querer jejuar, eu paro de querer ensaiar, eu paro de querer louvar, eu paro de querer adorar. Por quê? Porque eu estou distraído. Eu me recordo de algo que eu falei na festividade da sede, acerca de Simão Pedro, que ele estava no pátio do sumo sacerdote Caifás. Só que Jesus também estava no mesmo local que Pedro estava, porém Jesus estava preso e não podia falar. Enquanto Jesus estava preso e não podia falar, Pedro estava se aquecendo na fogueira, distraído. E alguém chega para ele e diz assim: tu é um deles. Aí Pedro diz: eu não sou. Chega e diz mais uma vez: tu és um deles. E ele diz: eu não sou. E dizem pela terceira vez: tu é um deles. E Pedro diz: eu não sou. Quando diz pela terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, automaticamente Pedro cai em si e começa a enxergar a distração que ele estava. Ele perde a direção, ele perde o propósito, ele perde o foco, ele perde o alvo e fica distraído num ambiente que era para estar posicionado. E é nesse momento aqui
que Pedro sai chorando amargamente. Por que, pastor, que ele está chorando? Porque ele falhou na missão, falhou no propósito, falhou na chamada. E por que ele vai chorar? Simples. Porque para todo crente distraído, o diabo tem um local de conforto para ele. Aquilo que para Pedro era conforto, para Deus era distração. E o que tem de pessoas hoje em dia perdendo o limiar da sua carreira, perdendo o limiar daquilo que Deus tem para você, porque está distraído com alguma coisa. Esse é o problema de muitos, esse é o motivo pelo qual muitos estão perdendo o primeiro amor. É por isso que foi escrito à igreja de Éfeso, nas igrejas da Ásia Menor do Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais potentes que se existia naquele período, provavelmente plantada por Apolo, pastoreada por João, pastoreada por Timóteo, pastoreada por Paulo. Uma igreja viva, uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que não perdia tempo com coisas vãs, uma igreja que quando entrava em campo, os bruxos rasgavam seus livros de bruxarias nas praças públicas, os adeptos de Diana quebravam seus pingentes e gritavam em alto e bom som nas altas praças, dizendo: viva ao Deus de Paulo, porque só o Deus de Paulo é o Deus verdadeiro. Eles colocavam à prova os falsos apóstolos, os falsos pregadores. Só que chega um determinado período que essa igreja deixa de ser quem ela era. Ela começa a enfrentar uma amiostase. E o que é amiostase, pastor Sandro? Vou utilizar dessa figura para você poder compreender. Se eu tiver com uma panela e ela tiver com água fervente, e se na minha frente tiver um sapo, vou usar essa expressão, e você pegar essa panela de água fervente e jogar nesse sapo, automaticamente ele vai fugir, vai correr. Porque bateu, ele sentiu a quentura e saiu fugindo, para não morrer com aquela situação. Mas se você pegar, colocar um recipiente amplo, encher de água natural, colocar ele dentro e em cima de um fogão, ele vai permanecer naquele mesmo lugar. Se você pegar o acendedor, acender aquela boca do fogão aonde está aquela panela, a água vai começar a esquentar aos poucos, sim ou não? Será que ele vai ter coragem de pular para fora quando esquentar? Sim ou não? Por quê? Porque o período que ele esteve dentro da panela com a água natural e que ela foi esquentando aos poucos, foi o suficiente para matar as forças dele dentro daquele lugar. Isso é amiostase, alguém que está morrendo dentro do processo. Alguém que um dia orou e hoje não ora mais. Leu a Bíblia, não lê mais. Adorava a Deus, não está mais importando-se com isso. Alguém que um dia foi da batalha espiritual e hoje já não é mais. Porque aquilo que um dia era errado para ele e ele se afastava, agora ele está andando lado a lado com ele. Isso são pessoas que estão distraídas. E enquanto você estiver com a sua mente concentrada nos problemas, a amiostase vai roubando a sua força. Aí você não ora mais, você não jejua mais,
você não adora mais com excelência, você não consegue entregar mais aquela adoração como entregava antes, você não consegue abrir a sua boca mais para glorificar a Deus. E ir para o culto é simplesmente um momento de distração. Vai, cultua, deixa Jesus dentro do templo e vai lá para fora. É por isso que o Senhor Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: lembra-te de onde caíste. É Deus dizendo: volta à memória novamente, porque antigamente eu marcava um horário contigo e eu te encontrava naquele lugar. Eu marcava um horário para falar contigo e tu estava naquele lugar, mas depois de alguns tempos marcava-se um horário e você não compareceu mais na oração, marcava-se um horário e não apareceu mais nos cultos, marcava-se um horário e não apareceu mais nas escolas bíblicas, marcava um horário e não apareceu mais nos evangelismos. Aí Deus está dizendo nessa noite: eu quero que você volte ao primeiro amor, eu quero que você abandone a distração, eu quero que você saia de perto, tire essas problemáticas que estão sugando a tua força, porque isso que está sugando a tua força está fazendo você parar na caminhada, está fazendo você se agregar, andar do lado de pessoas que não é para andar. Mas a partir do momento em que você começar a se decidir a não andar mais com esse tipo de coisa que suga as tuas forças, os céus olham para você e te diz nessa noite: é tempo de continuar focado no propósito, é tempo de continuar focado na chamada, é tempo de continuar focado naquilo que Deus tem preparado para poder trazer para a tua vida. E o teu adversário todos os dias está dizendo: Neemias, desce, Neemias, vem para cá, Neemias, vem comigo. E hoje é a noite que a igreja IME, juntamente com você que está presente, é noite de olhar para Sanbalate e Tobias e dar resposta para ele. E qual é a resposta, pastor? Eu não vou descer, eu não vou abrir mão do propósito, não vou abrir mão da chamada, não vou abrir mão daquilo que os céus têm para a minha vida. Quarto pilar da reconstrução de Neemias está na persistência, porque por 5 vezes, versículo 6 vai dizer, Sanbalate vai enviar pessoas: Neemias, vem Neemias, vem Neemias, por 5 vezes. E durante 5 vezes Neemias vai dar a mesma resposta: eu não vou. Entenda, assim como o adversário trabalha nas mesmas artimanhas, a minha e a sua resposta precisa ser a mesma de quando nós éramos no princípio: eu não vou. Vamos para a mesa do bar? Não vou. Vamos para um local inadequado? Eu não vou. Agora, sabe qual é o problema de hoje em dia? É que o meu e o teu adversário, ele persiste ainda nas mesmas áreas que nós conhecemos. Diferente de mim e de você, que acabamos não sendo mais quem nós éramos no princípio. Não conseguimos mais ter aquele fervor, não conseguimos mais dizer não para aquilo que o adversário está preparando contra nós. Ele está todos os dias nos chamando, persistindo para que nós venhamos a descer do propósito, da direção e do projeto de Deus. Pastor Sandro, o que é que eu faço? Vamos fazer o que disse Tiago: resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. É Deus dizendo: fica firme, porque depois da tentação tem vitória de Deus para a tua vida. O quinto e último pilar, qual é, pastor Sandro? A carta.
E nessa carta aqui, ele tem um objetivo. O objetivo de ler em público aquilo que a carta estava contando acerca de Neemias. Sanbalate falou tanto dos mesmos pontos com Neemias, e quando ele vê que Neemias não abre mão daquilo que Deus tem dado a ele, ele muda a estratégia. Qual é a estratégia? Já que ele não vem por aquilo que eu estou falando, eu vou escrever uma carta, e com essa carta eu vou atacar a moral de Neemias. Ele abre a carta e começa a falar acerca de Neemias. Começa a atacar Neemias, começa a caluniar Neemias com um objetivo. Qual era? Causar rebelião no meio dos irmãos. Sabe o que é que Neemias faz? Ele responde fazendo. Porque melhor do que dar satisfação ao nosso adversário é continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Enquanto ele luta todos os dias para que a gente venha descer no mesmo nível que ele, para poder se apresentar alguma resposta, a gente continua fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe o que é mais interessante aqui? É que existe na caminhada da reconstrução dois tipos de pessoas. Número um, aqueles que te atacam para poder afetar a tua moral. Número dois, aqueles que foram chamados para frutificar. Enquanto Sanbalate está atacando a moral de Neemias, Neemias continua frutificando. Enquanto Sanbalate luta para tentar destruir a estrutura de Neemias, Neemias continua focado nos seus frutos. Enquanto estão espalhando noticiários por aí, Neemias continua frutificando. Eu, você, nós não fomos chamados por Deus para dar ouvido à voz de Sanbalate e nem o que ele está tramando contra a nossa moral. Nós fomos chamados por Deus para frutificar. Frutificar. Quer ver o teu adversário ficar indignado? É quanto mais fala de você, mais você está ganhando almas para Jesus. Quanto mais ele te critica, mais você está adorando. Quanto mais estão te apunhalando, mais você está batizando vidas. Quanto mais estão tentando rasgar a tua vestimenta sacerdotal, mais você está ganhando vida, saqueando o inferno e povoando o céu. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. É não cairmos na cilada do adversário. É eu e você não perdermos a direção. É eu e você continuar dando fruto, mesmo que todos estejam nos atacando. Alguém olha para você e diz: você não se reconstrói mais. Só esqueceu de uma coisa: que quem te chamou e fez promessa na tua vida não é da terra, Ele é do céu.
E os céus está dizendo nessa noite, por meio da ministração da palavra: eu estou gerando uma nova geração de Neemias. Para quê, pastor? Para ajudar na reconstrução. Deus manda dizer nessa noite: ainda tem homens aqui, tem mulheres aqui que seus ministérios estão fendidos, mas Deus manda dizer: eu estou levantando pessoas para te ajudar a fazer esse reparo no teu muro. Mas o acesso que o diabo tinha na tua vida, ele não vai ter mais. O acesso que ele tinha à tua família, ele não vai ter mais. O acesso que ele tinha à tua casa, ele não vai ter mais. O acesso que ele tinha à vida do teu filho, ele não vai ter mais. O acesso que ele tinha à tua área psicológica, ele não vai ter mais. O acesso que ele tinha para tentar desmotivar na tua caminhada, ele não irá mais, porque Deus está levantando muralhas hoje. Deus está levantando muralhas hoje. E muro levantado tem uma simbologia. Qual é, pastor? Proteção. Enquanto tem pessoas lutando para ver a tua queda, enquanto tem pessoas lutando para ver teu fracasso, enquanto tem pessoas lutando para ver a tua derrota, tem alguém olhando e dizendo: eu vou investir em você. Você não vai ficar desprotegido, você não vai parar, você não vai abrir mão do propósito. Eu estou contigo nessa peleja. Eu vou te ajudar a reconstruir, eu vou te ajudar a se levantar. Deus está te chamando. É tempo de reconstrução. É tempo de coisas novas na tua vida. Talvez olharam para você e digam: esse daí está igual as portas de Jerusalém, está queimado. Eu sei o que eu estou dizendo. Só que Deus manda dizer hoje: aquilo que o diabo levou, Deus não vai investir para te dar de volta. Deus está fazendo tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Ai, pastor, um dia eu fiz isso, verbo passado, abra a mão, já foi queimado. E agora, pastor, é tempo de coisas novas. É tempo de reconstrução. É tempo de fortificação. Aleluia. Talvez Nabucodonosor entrou na tua cidade, devastou ela, colocou fogo. Nebuzaradã entrou, ele foi lá e fez sacrifícios indevidos no teu altar. Talvez queimou as portas da tua muralha, da tua família, da tua proteção. Só que os céus mandam dizer de novo: eu estou reconstruindo hoje novamente. Ah, quem recebe profecia pela Bíblia aqui nessa noite? Quem recebe? Quem recebe? É Deus dizendo nessa noite: a glória da última casa. Alabai, andaravá, show, ela vai ser maior, ela vai ser maior, ela vai ser maior. Deus está dizendo: eu estou levantando homens, mas não é homens que tentem mostrar brilhos de templo. Eu estou levantando homens que ainda levantem coxos. Eu estou levantando homens que andará, mandará para cá, xandaraia, que ainda levante paralítico, que ainda restaure os leprosos, que dê a vista aos cegos, que levante os caídos. Eu te convido, por favor, a se colocar de pé, por favor. Mas continua focado, continua na direção. Fecha teus olhos, se liga com Deus, vai. Eu não sei como foi o teu culto até agora, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Eu só quero te fazer esse pedido: não perca a direção. Para
E escuta o que Deus vai falar contigo por meio dessa adoração. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. É só você e o rei a conversa agora. É só você e o rei. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Adore ao Senhor, vai. Mas um desejo eu tenho. Qual é ele? De ser transformado. Aleluia. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Eu quero ouvir a sua voz adorando, vai. Dá-me um coração igual ao teu. Celebre o nome do Senhor Jesus. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me, Senhor, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Baixinho, baixinho, baixinho. Dá-me um coração. Deixa eu dizer para você. Deixa eu dizer para você. Certa feita o salmista Davi foi repreendido pelo Senhor por meio do profeta Natã. E quando ele foi repreendido pelo Senhor, o salmista olha e diz assim: ó Senhor, se o problema estiver no trono, leva o trono. Se for na coroa, leva a coroa. Mas deixa eu te fazer um pedido: não retires de mim o teu Santo Espírito. Aí mais adiante ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus. E essa palavra cria, ela tem vários significados, mas ela vem da raiz original, que é bara. E a palavra bara ou bará significa criar do nada. O que Davi estava dizendo era: Senhor, olha para dentro do meu coração. Aqui dentro está tudo bagunçado. Aqui dentro está tudo de cabeça para baixo. Aqui eu estou tomando decisões erradas por cima de decisões erradas. Aqui eu estou andando de forma desordeira. Mas se o Senhor entrar no meu coração, o Senhor do nada começa a fazer tudo novo novamente.
Do nada o Senhor começa a fazer tudo novo novamente. Aí os céus nessa noite mandam dizer: ei, eu estou entrando na tua vida hoje. Adamanda o que andarava subinara plachaio de comanava sandarai. E estou começando a mudar isso que estava dentro de você, aquilo que fazia tomar decisões erradas, aquilo que direcionava, te impulsionava a coisas erradas. Deus manda te dizer, Ele está entrando e está dizendo: eu estou fazendo tudo novo do nada, eu estou fazendo tudo novo do nada. O haja de Deus está chegando na tua vida. Quem pensava que você não ia vencer, vai ter que olhar para cima e dizer: ele conseguiu, ela conseguiu. Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. E eu pergunto nessa noite: cadê a primeira pessoa? A primeira pessoa que quer se reconciliar ou aceitar a Cristo como seu Salvador. A primeira pessoa que quer se reconciliar ou aceitar Jesus. Ai, pastor, eu acho que esse não é o momento exato. Eu acho, pastor, que vou deixar para a próxima vez. A noite é hoje. Hoje é a noite de Deus fazer algo novo na tua vida. Não, pastor, eu vou deixar mais para frente, quando eu tiver certeza do que eu quero. Sabe quando é que você vai ter certeza daquilo que você quer? Nunca. Porque só quem traz a certeza no meu e no teu coração é o Espírito Santo de Deus. O que Ele está dizendo nessa noite é: só vem. Porque quem vai fazer a mudança aí dentro é o Espírito Santo de Deus. Quem vai mudar o quadro da situação, quem vai mudar o quadro da tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. É por meio do Espírito, porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, eu só vou quando eu estiver preparado. Você não vai estar preparado nunca. É o Espírito Santo que te capacita dentro da caminhada. É o Espírito Santo que te capacita dentro do propósito. É o Espírito Santo que te capacita dentro da missão. Oh, fecha teus olhos, estamos em uma batalha espiritual. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei o que Ele viu em mim. Adore ao Senhor, vai, adore a Deus. Não entendo porque me amor. Olha quantos livramentos Deus já deu a você. Sei. Mesmo assim Ele me abraçou. Nem vivo era para você estar. Só pequeno e tão grande é. Você só está aqui hoje porque a mão dele se estendeu sobre a tua vida. Te guardou e te disse: eu tenho propósito na tua vida, eu tenho chamada sobre você, eu tenho ministério sobre a tua casa, eu tenho ministério sobre a tua parentela. Deus manda te dizer: hoje eu te renovo, hoje eu te restauro. Seja cheio, 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 cheio. Adore. Eu só quero adora, 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 vai. Abre essa boca, cante, adora, adora. Isso, solta essa voz, crente. Abre essa boca e canta, celebra o nome de Jesus. Em mim, eu jamais saberei,
Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso Deus te chama hoje para esse propósito. E se eu não Deus te chama para ser reconstrutor de muro. Deus te chama para ser investidor de projetos falidos. Deus te chama hoje para restaurar aquilo que estava caído. É com você mesmo. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Deus chama você hoje para esse propósito. Tudo que eu tenho Ele me deu. Deus te chama hoje para essa missão. Cadê você que deseja se reconciliar? Que eu tenho Ele. Cadê você que deseja aceitar Jesus? Vem de hoje. Teu coração está queimando por dentro, homem. Tu está endurecendo desse jeito. Ele me deu. Teu coração está palpitando, mulher. Aí você diz: que lindo, que bonito. Deus não te chamou apenas para ficar observando. Deus te chama para fazer parte desse projeto. Fecha teus olhos, levanta tua mão, por favor. Fecha teus olhos, levanta tua mão. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos homens, mulheres, jovens, moças que estão aqui. E nós te pedimos agora, Espírito Santo, aonde tiver uma mão levantada e que necessita, está carente da tua presença, Espírito Santo, eu te peço agora, toca na vida dele, toca na vida dela, Jesus, toca na vida dele, toca na vida dela e começa a fazer algo novo, começa a transformar agora. Quebra toda palavra de maldição contra a vida dele, quebra toda palavra de maldição contra a vida dela. Seja desfeita agora toda a investida do inferno contra a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua parentela. Eu profetizo hoje, o teu familiar vai voltar para casa, vai eu profetizo hoje que Deus quebra cadeado, Deus estraçalha ferrolho e te mostra caminhos novos. O Senhor manda dizer: é tempo de coisas novas sobre a tua vida, é tempo de coisas novas sobre a tua família. Toda maldição que foi lançada contra a tua vida, a tua casa, os teus filhos, seja dissipada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ordeno agora enfermidade, aonde estiver alojada, eu ordeno: suma, desapareça, saia agora, caia por terra. Necessita ser mudado, Senhor, por laudo diagnóstico que a medicina não conhece, dentro do meu coração. Nós ordenamos no nome de Jesus: seja desfeito pelo poder de Deus. De ti. Que Deus em Cristo vos abençoe com as mais ricas e copiosas bênçãos, Senhor. Pastor Paulo. Jesus, já não quero ser igual. É forte. Amém? Sente, quando dizendo. Amém, amém, amém. Que bênção, né, gente? Que coisa extraordinária. Amém, né? Eu queria chamar o presbítero Santos para cá, o diácono Alexandre, diaconisa Elisângela e a minha esposa, a pastora Silene, e o pastor Sandro. Pastor Sandro, recebi a bênção, mas você é o espelho.
Amém, gente? Grato a Deus. 12 anos. São muitos dias, né? Grato por várias pessoas. Deus usou o pastor Santo falando nesses 12 anos. Quantas pessoas já passaram aqui? É verdade. Que Deus tenha graciado mais por esse tempo. 3 anos e 8 meses. Presbítero Santo, diaconisa Elisângela e o diácono Alexandre. Agora em janeiro faz 4 anos. Temos só que louvar, agradecer a Deus. Agradecer os líderes de campo, né, do Ministério IME que estão aqui. Presbítero Antônio Oliveira, a sua esposa, a diaconisa Regina Célia e a diaconisa Silene, lá de Sangradouro, município de Santa Quitéria. Diácono Helder com a diaconisa Gerlane, minha sobrinha Timpu. Diácono Maurício com a sua esposa Drica, missionária que está aqui, lá de Cajazeira, Vajota. E o presbítero presbítero dos Santos com a sua esposa a diaconisa Elisângela. E o diácono Alexandre, aqui da congregação IME de Serrota. Eu creio que quando Jesus não vier, nós estamos nessa. É uma grande obra meu, viu, irmão? Você falou da cor de descer, eu vou falar aqui. Eu estava belina, onde está aquele pessoal ali fora, na Marquisa. Isso 10h30 da noite trabalhando, é coisa de doido, né? Estava eu, Chico Moura, que já morreu, passou, não está mal o Chico Moura. E eu ouvi a voz de Satanás, não é brincadeira não. Dizendo, o que está fazendo aqui? Mandando eu descer. Isso em 2015 para 16. Mas já chegamos 12 anos. Porque é o maior que está na igreja, que está na minha vida, que se chama Jesus. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu tudo. Ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo e disse: eu não vou deixar minha igreja órfã, eu vou mandar o Espírito Santo que está aqui. É por isso que essa festa está maravilhosa, porque a presença do Espírito Santo está presente aqui, para nós podermos adorar e glorificar o Deus eterno. Aí nós temos aqui, né, o pastor Jonas, né, o vice-presidente da IME, AJ. Amanhã o pastor Sam vai estar conosco na rádio, gente. Liga a rádio lá, vai ser ao vivo. A partir de 10h30 da manhã, começa 9h30, 10h30 até 11h30. E à noite, culto na sede. E quando for segunda, ele estará voltando. E é com uma imensa alegria, viu, pastor Sandro? Vai fazer, né, 4 anos que você esteve aqui conosco, só 10 meses, né? A diaconisa, lembrança aí dos presbíteros aqui da congregação. Vai lá, bate ao fotos. Grato ao Ministério de Louvor IME, gente. Aqui tem o Ministério das Crianças, Ministério de Jovens, os líderes, Ministério de Oração. A igreja está aqui, gente. Estamos no mesmo barco. Tem alguém tirando foto aí? Calma aí. Tirar foto aí, tem alguém tirando aí? Amém? Fica aqui o presbítero Santos. Rapaz, que eu trouxe para vocês, olha. Vai ser tudo agora com o líder. É assim, todo dia Deus está mudando. Seja forte e corajoso. Não temas. Não temas. Não temas que o Senhor é com você. Seja forte, seja forte. A obra de Deus é ser forte, corajoso. Não temas, não temas, não temas. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou deixar só um versículo aqui para nós, ó. Romanos capítulo 3, versículo 7.
na última parte. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Estou honrando nossos amados aqui. Gente, é preciso ter graça de Deus. Porque quem entende o chamado e é escolhido, ele não vai olhar uma visãozinha míope jamais. Ele vai olhar que o céu está ao seu favor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Se eu for mostrar minha família aqui, vamos sentar novamente, por favor, só um minuto. Sente. Eu quero que você levante só, preste atenção aí. Estão me ouvindo bem atrás? Vai se levantar aqui, meus primos, prima, irmãos e sobrinhos. Só os primos, irmãos e sobrinhos. Levante, fique de pé. Meus primos, sobrinhos, vai ter mais gente, cunhada, as cunhadas. Levante, cadê os cunhados e a cunhada? Está lá fora com a outra lá. Amém? E pastor Sandro ali é minha mãe da fé. Vem cá, minha filha. Veio de Fortaleza só para nos honrar e adorar o Deus vivo. A irmã Rita, minha mãe da fé. O Espírito Santo usou no dia 14 de janeiro de 97. Chegou lá em casa e falou desse Jesus. Eu não entendia nada, só quando eu comecei a perceber, comecei a chorar. Porque a graça chegou, foi com força, viu, gente? A graça é generadora, libertadora e salvadora através do Espírito Santo. Marita, minha sobrinha, é uma mulher de intercessão, líder jovem, cuida de gente, adoradora de Deus. Veio só nos honrar e vai voltar terça-feira. Ficamos felizes, gente. Temos coisas extraordinárias vindo de Deus para a minha vida e a sua vida. Agora você pode ficar de pé. Vou dizer, mas você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas se você desistiu, Deus não vai desistir, porque Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém? Amém? Dá para fechar? Vamos concluir aí. Vamos concluir. Pode fechar aí. Pega na mão do seu irmão. Vamos fechar com o que dele. Temos presbítero aqui, temos diáconos, líder do campo. Que Deus abençoe poderosamente, gente. Aconteceu muitas batalhas, mas para a gente que vai aprendendo, a gente sabe que essas batalhas faz parte, de todo o pacote, porque grande é a vitória em Jesus. Antes de nós concluirmos, tem alguém aqui esta noite que abriu o coração para Jesus? Eu quero orar, não é gente a conhecer o Deus da Bíblia, é ser moldado, aprender e viver uma vida extraordinária. Tem alguém aqui nesta noite? Tiver olho por você, eu quero se aconselhar, quer abrir o coração para Jesus? Tem alguém ou não? Vai dar para você olhar para o seu irmão aí? Diga assim: você é uma bênção de Deus. Diga para ele: você é uma bênção de Deus. Agora solte a mão dele e levante suas mãos para o alto. Levante as suas mãos para o alto. Gente, Deus bradou aqui fortemente, gente. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Deus não desiste, Ele é fiel. Olha como é que está a sua vida, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Levante suas mãos para o alto, para receber as bênçãos apostólicas. Com o amor de Deus Pai, que a graça salvador do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com quem quer, Senhor. Quem quer, diga amém. A paz de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão e se sente que vai ter uma bênção para todos aí, amém?